Amém. Estamos falando sobre que tema na nossa EBD? Hein? Ressurreição. Obrigado. Seminarista, senta aí, seminarista, vem ficar. Ressurreição, esperança cristã, certo? Na aula passada falamos sobre o quê? Quem pode... Um de cada vez, hein? Ainda bem que o Marlon não tá aqui. Ninguém, gente? Ninguém? Esperança. Vamos aceitar então. Pois é, estamos falando sobre esperança, né? Dostoiévski, ele tem uma frase no seu livro que ele fala assim: todos, ser humano, todos temos um vazio no nosso peito, né? Todos temos uma espécie de falta de sentido no coração. Seja de que grandeza e seja ela de que ordem for, mas todo ser humano ele tem essa ausência, essa falta de, né? Alguns movimentos filosóficos, conceituais ao longo da história tentaram, de certa forma, suprir isso. A gente tem ali no início do século XVIII, por exemplo, o iluminismo, né? Tentando trazer a razão para o centro da vida, para o centro da existência. A gente levanta, a gente soergue a razão como uma forma de explicar o mundo, como uma forma de preencher esse vazio. E então a gente tira Deus do centro de tudo, tira a explicação teológica, o transcendente, e coloca o imanente, coloca o racional no meio de tudo. Só que a razão, ela, ao passo que ilumina a mente, ela não consegue aquecer o coração. A razão, em que pese uma iluminação da explicação, da racionalidade, de visão do mundo, ela não consegue curar o coração, ela não consegue curar e suprir essa ausência, essa falta de. Então, já no século XIX, a gente tem ainda o racionalismo, a gente tem o positivismo, o cientificismo, que coloca não mais a razão, mas coloca a ciência como centro de tudo. A ciência, o avanço tecnológico passa a ser o que há de mais importante, o que há de cosmovisão mais apurada. Então, a tecnologia, o avanço, a criação, a ciência, ela tenta explicar tudo. Então, nós vemos muita produção tecnológica, muitas criações que de fato nos são úteis. Vemos o avião, o telégrafo, mas o fato é que o avião ele faz com que o homem voe, mas não faz com que o homem chegue aonde precisa chegar, que é aos pés da cruz. Então ainda há uma falta de sentido no coração do homem, ainda há esse vazio, esse buraco que a ciência, o avanço, o progresso, obrigado, não conseguem suprir. E aí a gente tem no século XX o existencialismo ateu. Se de um lado o iluminismo, o racionalismo, a ciência tenta explicar as coisas, o existencialismo ateu ele não demanda explicação. É simplesmente a falta de explicação, é simplesmente o absurdo da existência humana que busca algum sentido nessa falta de sentido. É um pouco complexo entender isso, mas é isso. É a falta de sentido que tenta dar algum sentido. E falta de sentido, obviamente, não gera sentido. É daí porque os existencialistas, por exemplo, Sartre, Camus, eles falam que o ponto nevrálgico da filosofia é o suicídio, é o dar cabo à vida. Então, uma vez não consegue suprir o buraco, suprir essa falta de sentido que todo mundo tem. E todas essas manifestações, todas essas correntes, daí citando, por exemplo, dias o consumismo, o individualismo, que acha que a gente compra para dar algum sentido, a gente viaja para dar algum sentido, mas não preenche o buraco do ser humano, o vazio que tem no ser humano. Então todas essas correntes, elas chegam a um denominador comum, que é o túmulo. Todas essas se deparam diante da realidade da morte e não conseguem dar alguma explicação diante do absurdo, da dor, da existência humana. Mas é justamente no túmulo, vazio, que a esperança revive. O cristianismo, ele tem sentido, ele pode suprir esse vazio humano porque o Cristo ressurreto faz com que a culpa tenha perdão.
faz com que a dor tenha consolo, faz com que a morte tenha resposta e, sobretudo, que o futuro tenha um sentido. É no túmulo vazio que a gente vê que Cristo ressuscitou e venceu tudo aquilo que trazia angústia, trazia aperto no coração do homem, que é a falta de sentido, que era a morte. Então é no cristianismo que a gente consegue ter esperança. Se todos esses movimentos, se todas essas filosofias, esses conceitos, essas visões de mundo não davam sentido, o cristianismo, na figura do Cristo ressurreto e do túmulo vazio, dão a esperança para o ser humano. E a doutrina que trata dessa esperança para o ser humano é a escatologia, né? A escatologia é o estudo, é a doutrina dessas últimas coisas. E quando a gente fala de escatologia, todo mundo, eu tenho certeza que a primeira coisa que pensa é o céu. Sim ou não? Quando a gente fala assim, fim de todas as coisas, é o céu que vem à mente, né? E tem que ser de fato. Nós devemos ansiar pelo céu, nós devemos esperar ardentemente pela consumação de todas as coisas e viver eternamente no céu. Eu lembro que há uns bons anos atrás eu tinha uma cliente que ela estava numa situação assim péssima, toda encalacrada de dívida, cheia de multa no Detran. E eu lembro que ela falou assim: caramba, eu queria tanto que Jesus voltasse agora. De se livrar dos problemas que circundam a nossa existência, se livrar das dívidas, né? Gostaria um cheque em branco fosse assinado e você não se vê se livre das dívidas, né? Dos problemas, das aflições. Para alguns é isso, é um escapismo da realidade. Só que para o cristão o céu é uma consequência. Para o cristão o céu, muito mais do que se livrar dos problemas, o céu é um encontro. O céu é um encontro com Cristo. O céu é o fruto da vitória do cristão, da ascensão de Cristo, que nos faz ter vida eterna, que vida eterna é comunhão eterna com Deus. Quando a gente fala de céu na Bíblia, tem duas figuras que ilustram muito essa realidade. É Jerusalém e a criação restaurada. Essas duas figuras, elas resumem, elas retratam o que é o céu, né? O que seria isso? A Nova Jerusalém, uma criação restaurada? O fato é que céu é um lugar, tá? Muito além daquela figura etérea que a gente tem do céu, né? Como os anjinhos tocando harpa, né? E aí aquela realidade meio etérea da gente pulando de nuvem em nuvem. O céu não é isso. O céu, obviamente, é um lugar onde nós habitaremos, juntamente com Cristo, com Deus, com os santos, nós habitaremos. E por que nós falamos de terra restaurada? Porque a Bíblia fala de novos céus e nova, hein? Terra. Eu pensei que vocês já tinham ressuscitado já. Novos céus e nova terra. E se é terra, significa que nós habitaremos nessa terra. Só que é uma terra restaurada, não é essa terra que nós conhecemos. 2 Pedro, por exemplo, fala sobre uma consumação catastrófica, que haverá fogo na terra, o céu se diluirá em fogo, e desse estado de purificação surgirá a terra restaurada. Então não haverá uma destruição completa dessa terra. Essa terra, como na figura do fogo que purifica, vai ser restaurada, mas não vai deixar de ser terra. Continuaremos nessa realidade onde trabalhamos, onde comungamos, onde temos a experiência do relacionamento com o outro. Portanto, quando a gente fala de céu, muito diferente desse imaginário popular, não vai ser uma coisa etérea. A gente vai continuar na terra, só que numa terra restaurada. Porque o fogo que nós falamos, ele purifica. E purifica o quê? Quando a gente olha para fora, o que a gente vê de errado? Quem pode citar aí alguns exemplos do que está errado no mundo? Tudo, né? Acabou, pronto. É mais concreto, vamos lá. O que está errado quando a gente olha para aí que não deveria estar, de acordo com a criação original? Hã? A violência, o que mais? O racismo, corrupção. Oi? Perfeito, né? A idolatria. Tudo isso não está de acordo com o que Deus planejou quando criou o mundo. Então, o fogo ele vai restaurar a terra, expurgando todos esses males.
de forma que a gente consiga viver numa terra perfeita, onde não há corrupção, onde não há violência, onde não há racismo, onde não há idolatria, há apenas a comunhão eterna, sem dores, sem pecado e sem luto com o nosso Deus. E ficam algumas perguntas, eu queria trazer aqui algumas perguntas que, obviamente, irmãos, a Bíblia, quando falamos desse aspecto da escatologia, dos novos céus, da nova terra, ela não traz detalhes, né? A Bíblia não fala exatamente como vai ser o nosso corpo, que idade teremos, mas existem algumas perguntas que é interessante a gente pensar sobre. E a primeira é como vai ser a aparência do nosso corpo ressurreto. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que vai ser o corpo ressuscitado do cristão? Vai ser forte, vai ser baixo, vai ser alto? O fato é que a gente não sabe, né? A Bíblia ela não fala sobre isso. Só que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele trata de uma figura da semente, uma metáfora da semente. Ele fala que a semente é jogada na terra e aquilo gera um novo organismo, mas que continua aquela semente. Então, por conta dessa metáfora trazida por Paulo em 1 Coríntios 15, alguns teólogos entendem que há, percebam, uma ligação orgânica entre o nosso corpo terreno e o corpo ressuscitado. Haverá, de alguma forma, uma ligação, certo? Alguns falam de uma mudança radical, mas uma continuidade. Entende? Há uma mudança radical porque o status ele muda. Você é ressuscitado. Há uma mudança radical, mas há uma continuidade, há uma ligação orgânica, porque a semente que brota na terra é a mesma semente, ela não é outra semente. Os irmãos conseguiram entender esse conceito? Então, alguns teólogos eles afirmam que haverá uma ligação orgânica, não será algo totalmente diferente. Há uma ligação entre o nosso corpo terreno, quem nós somos hoje, com as nossas afeições, características, personalidades, matéria orgânica, e o corpo ressuscitado manterá de alguma forma isso. Tem um teólogo chamado Gregório de Nissa, que ele diz assim, ó, a ressurreição nada mais é do que a reconstituição da nossa natureza em seu estado puro. Então é a reconstituição da nossa natureza, quem nós somos hoje, só que no estado puro, naquele estado que era para ser antes da entrada da queda na humanidade. Tem outro teólogo chamado Metódio de Olimpos. E ele traz uma figura muito interessante, uma analogia, que ele diz o seguinte, o corpo ressurreto ele será mais ou menos como um artífice muito bom que faz uma estátua belíssima, com material valioso, de ouro, tudo do melhor. Só que alguém, por alguma inveja, vai lá e deturpa aquele material. Então o artífice ele tem que colocar fogo para apurar e desfazer aquele feito, aquela obra que fizeram ali, que deturpou o estado original, para então, do zero, com fogo, reconstituir com o mesmo material utilizado. Então, essa é a figura de Metódio para explicar um pouco mais sobre esse estado do corpo ressurreto. Os irmãos entenderam? Ficou alguma dúvida? Não. Alguns teólogos, filósofos da Idade Média, eles, por conta de um pensamento e cultura helênica, influenciada ali por Sócrates, por Platão, que enxergavam a existência como a pureza da alma. A alma é algo puro, é algo de valor, e o corpo é algo que aprisiona a alma. Então o corpo, ou tudo aquilo que é material, ele é ruim. A alma é boa e o corpo é ruim. Então esse pensamento que Sócrates tinha e Platão herdou, e que influenciou tantos teólogos ali da era medieval, fez com que Orígenes afirmasse que a Nova Jerusalém seria habitada por almas desencarnadas, almas sem corpo. Mas prontamente isso foi rejeitado pelos diversos teólogos que pegavam, por exemplo, o credo apostólico, que dizia, creio na ressurreição do corpo. Então a doutrina bíblica, capitaneada por aqueles teólogos, diziam, não seremos alma desencarnada, porque nós cremos que o corpo ressuscitará. Então isso afasta esse pensamento helênico de que nós somos alma e corpo. A alma bom e o corpo é ruim. Tudo que diz respeito à figura anímica da alma é bom, mas o que diz respeito à materialidade é ruim. Nós não acreditamos nisso. A Bíblia não traz respaldo para isso. Nós somos uma unidade.
Nós somos alma corporificada. Somos alma e corpo, tudo junto. Então, outra questão, outra curiosidade que alguns teólogos se debruçaram sobre é como que seria o estado final do nosso corpo em detrimento da ressurreição. O corpo ele vai acabar de uma maneira e a ressurreição vai ser exatamente daquela maneira? Por exemplo, se alguém fosse cremado e o corpo virasse cinzas, como é que ficaria a ressurreição desse bando de cinzas? Seria possível ou não? Isso, inclusive, levou alguns perseguidores do cristianismo, ali mais ou menos no ano de 175, 177, em Lyon, na França, a queimar os cristãos. Porque se os cristãos acreditavam na ressurreição do corpo e eles queimassem aqueles cristãos e pegassem as cinzas e jogassem no rio, automaticamente aqueles cristãos não poderiam ressuscitar. Esse era o pensamento pagão. Isso, inclusive, levou Bavinck, na dogmática reformada, a afirmar que a cremação ela não é muito boa para o cristão. É bom o cristão manter ali a sua tradição e morrer naturalmente, né? Mas o fato é que para o nosso Deus não há impossível. O mesmo Deus lá que em Ezequiel ressuscita ossos sequíssimos, né? O osso num canto, o nervo no outro, pele no outro, e Deus ressuscita tudo. Para Deus não faz diferença alguma se vai ressuscitar do pó as cinzas ou o corpo ou os ossos, né? Então é algo também que não faz muito sentido biblicamente. Tanto é que Pedro Lombardo, ali no final do século XII, ele diz assim, ó, nada da substância de carne com que a humanidade foi criada se perderá. Pelo contrário, a substância natural do corpo será reintegrada pela reunião de todas as partículas antes dispersas. Os santos, portanto, terão o corpo ressuscitado sem defeito algum. Então, mais uma curiosidade, mais um pensamento que diz respeito aí ao estado ressurreto do corpo. E por último, uma outra curiosidade, que foi muito debatida ali também no século XIII, é o seguinte: qual será a idade do corpo ressurreto? Se alguém morreu com 10 anos, vai ressuscitar com 10 anos? Se alguém morreu na sua velhice, vai ressuscitar com um corpo velho? Isso gerou muito debate, muita discussão. E olha que curioso. Foi feito um consenso dizendo que o ser humano atinge sua perfeição máxima aos 30 anos. Portanto, o corpo ressurreto ele vai ter mais ou menos essa idade de 30 anos. Então, para quem diz aí que eu estou cheio de olheira, meio acabado aí, estou nos 30 anos, estou nos 33, então estou perto dessa idade aí de perfeição máxima, né? Mas brincadeiras à parte, isso também não faz muito sentido, né? A Bíblia ela não fala sobre isso. É mais uma curiosidade que aqueles teólogos, de alguma forma, consensuaram, né? Conversaram e chegaram naquela decisão. Pedro Lombardo, inclusive, foi um desses também que aqueceu sobre isso. Para concluir, irmãos, já estamos perto da hora. Isso foi algumas pinceladas, algumas curiosidades que a gente vê biblicamente sobre o estado ressurreto do corpo. Mas, ao longo da história, as famílias elas se reuniam em torno da lareira. Aquela lareira, né? A gente perdeu muito isso nas nossas casas hoje, mas um canto da casa que se colocava lenha, aquecia fogo ali. E as famílias se reuniam em torno da lareira para conversar, para passar momentos ali de comunhão, de intimidade. E, inclusive, essa figura da lareira foi o que deu origem ao nome lar, que a gente tem hoje. Nosso lar, ele vem da lareira, dessa figura. Jesus, lá em João capítulo 15, ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do nosso pai é um lar porque é uma reunião, porque há um entorno, há um encontro da família em torno de Deus, em torno de Cristo. Isso é a esperança do cristão, irmãos. A esperança da ressurreição ela tem muito a ver com esse encontro e entorno. Céu é encontro e é entorno. Às vezes a gente perde muito essa figura, tanto aqui no nosso tempo, na nossa existência, de reunir a nossa família, de reunir os nossos amigos. A gente perde a figura da lareira e coloca mais cada um num canto, cada um separado nas suas tecnologias. Mas é preciso a gente já, neste século, em nossa realidade,
representarmos essa figura do encontro, do reencontro, da comunidade reunida em torno de Deus, um encontrando o outro. A gente teve ontem aí um evento capitaneado pelo Ministério das Famílias, pelas crianças, muito bom ali na quinta. Seria bom se toda a igreja tivesse presente, para já representar essa realidade do céu, em torno da família, em torno de Deus, estarmos ali presentes, comungando. Mas a realidade é essa, irmãos, é que céu é lugar de encontro, encontro com Deus, encontro com Cristo, encontro com os santos, e isso fala muito da nossa esperança cristã. Vou pedir para o Jean fazer essa oração para a gente encerrar.